Olá, estamos iniciando o programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa entrevistada de hoje é a deputada estadual Fátima Canuto. Deputada, seja bem-vinda. Bom dia a todos que nos assistem nesse programa A Ponte e junto com vocês. Para mim é uma honra muito grande estar hoje aqui com vocês, inclusive fazendo aqui uma retrospectiva do nosso mandato. Então, obrigada aí pelo convite. A gente que agradece. Por falar em mandato, deputada, que avaliação a senhora faz do seu mandato e qual o fator principal acredita ter lhe reconduzido à Assembleia? Bom, primeiro, minha gente, eu não esperava e nunca tive essa pretensão de entrar na política partidária. Eu tenho já muito serviço prestado à sociedade alagoana com base no serviço e principalmente no voluntariado da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Mas já ajudei um pouco, dei minha contribuição para a Secretaria de Saúde do município do Pilar, já dei minha contribuição para a Secretaria do Estado da Assistência Social, mas principalmente como voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, levando muito cuidado às pessoas carentes, portadoras de câncer, que tanto precisam de ajuda. Então, tive essa oportunidade de me candidatar pela primeira vez e me eleger deputada estadual. Tive um mandato muito proativo, dentro das lacunas que a gente entendeu que tinha no Estado por falta de leis, conseguimos aprovar muitas leis importantes. Poderia destacar uma delas que a senhora acha mais importante? São várias leis. Nós temos hoje 23 leis aprovadas e sancionadas no Estado de Alagoas. A última, que foi essa semana sancionada pelo governador Paulo Dantas, foi a lei de regulamentação do off-road, que a gente sabe que é uma atividade muito importante para a economia, para o turismo, mas para a geração de emprego e renda. Foi sancionada dessa semana essa regulamentação, porque a gente sabe que essa atividade, se não é regulamentada, ela pode atingir o meio ambiente. Então, a gente tem que usar essa atividade que é tão boa para o turismo, para fortalecimento do turismo, para a economia local desses municípios que são feitos essa atividade, e isso regulamentada a gente vai com certeza ajudar. Então é muito importante. Mas a minha principal atuação é na área da saúde, porque é uma bandeira que já é da minha vida de muitos anos. Sou voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer há mais de 20 anos. Sou casada com um médico, com um oncologista. Então, no meu dia a dia, eu comecei a ver as dificuldades das pessoas que tinham câncer, ou a dificuldade que as pessoas tinham em ter informação da importância da detecção precoce do câncer. E isso me fez abrir os olhos para que eu também abrisse os olhos de outras pessoas. E assim a gente pudesse ajudar as pessoas que não têm acesso à informação, ao diagnóstico precoce e ao tratamento do câncer. Há muito o que se fazer nessa área ainda, deputada? Muito mesmo. Ontem à noite mesmo recebi um telefonema de uma pessoa de Delmiro Gouveia, porque as pessoas ainda têm muita dificuldade em acesso ao tratamento, em acesso ao diagnóstico, e só pode entrar na rede oncológica quando você tem o seu diagnóstico definido. Então, isso me levou, tive esse chamamento de entrar na política, porque a gente só consegue avançar se for através da política partidária. E eu coloquei o meu nome à disposição, fui muito bem votada, graças a Deus, no primeiro mandato. Trabalhei muito intensivamente durante esses 4 anos e fui reeleita com uma votação muito expressiva em todos os municípios do estado de Alagoas. Então, nós acredita que foi um reconhecimento pelo trabalho desempenhado ao longo dos 4 anos? Eu não tenho a menor dúvida, eu fico com aquela velha sensação de dever cumprido, né? A gente, como eu disse, conseguiu aprovar, e dentro dessas leis, quando a gente entra na saúde, a gente hoje tem aqui um programa de governo, que foi uma lei nossa, de proteção à saúde da mulher. A mulher hoje tem todo o direito a ter todos os exames, a fazer os diagnósticos, aqui no âmbito do estado de Alagoas. A gente, em relação também a uma coisa que eu, inclusive, fui presidente, estou ainda como presidente, meu mandato ainda não acabou, então eu estou como presidente da Comissão da Mulher. Então a gente trabalhou muito em relação à proteção da mulher, com 2 leis aprovadas e sancionadas de muita importância no estado de Alagoas. Uma é a lei do sinal vermelho, onde foi inspirada essa lei naquela campanha do CNJ, onde aparecia em plena pandemia as mulheres mostrando um sinal vermelho na mão. Com um X. Com um X.
e imediatamente essas mulheres eram atendidas e entradas já na rede de proteção, né? A polícia chegava, enfim, a gente inspirado, só que naquela época o CNJ era apenas nas farmácias e a gente ampliou a lei para todas as instituições públicas, privadas, supermercados, padarias. Então, hoje no estado de Alagoas, se a mulher chegar com o sinal vermelho na mão, ela tem já prioridade no atendimento e isso é um sinal de que ela está pedindo silenciosamente socorro porque ela está sendo vítima de violência. E a outra do aplicativo. Muito importante essa lei. Né, que do aplicativo, que é um instrumento que vem ainda fortalecer ainda mais essa lei do sinal vermelho. E a lei do aplicativo hoje já tem um nome, inclusive, no estado de Alagoas, que é o Salve Maria. Então, onde as mulheres também podem baixar o aplicativo do Salve Maria e tem o botão do pânico, né? Tem o botão de que as pessoas, apertando o botão naquele aplicativo, dizem que podem, na sua própria casa ou de lado do companheiro que está agredindo, pedir socorro através desse aplicativo. Deputada Fátima, ainda sobre esse tema, violência contra a mulher, no Brasil houve a questão de um aumento de 10% na questão do feminicídio nos últimos anos e Alagoas vai na contramão disso daí. Já houve uma redução de 40% na redução do feminicídio aqui no estado. A que se deve esses números no âmbito estadual, na sua avaliação? Eu acho que se deve, primeiro, a essa campanha que tem sido feita eu acho que com muita propriedade, mostrando que as mulheres elas não podem ficar caladas, que as mulheres têm direito a ficar e a fazer o que quiserem, aonde quiserem. Então, isso é muito importante, as mulheres se calavam, né? E é muito importante. E junto com todas essas ações do governo Renan Filho, que fizeram com que realmente os homens, né, os agressores, de uma forma geral, se sentissem também intimidados. Embora que a gente parece que quanto mais a gente fala nisso, né, mais desperta, aí parece que está aumentando ainda mais o índice, mas, na verdade, eu acredito que seja justamente porque hoje as pessoas conseguem já denunciar e falar mais abertamente sobre esse tema. Que tanto tempo. Patrulha Maria da Penha, Delegacia né? da Mulher, Casa de Acolhimento. Major Daniel, que hoje Coronel Major Daniel, pessoa fundamental nesse todo esse processo, conheço de perto o trabalho dela, foi uma pessoa que se dedicou de corpo e alma a isso. Depois a gente, inclusive, não só como presidente, mas a Comissão da Mulher, junto com as mais duas deputadas, a Flávia e a Ângela, nós fomos junto com o Tribunal de Justiça aqui conhecer a Casa da Mulher Brasileira e para ver se a gente conseguia fazer uma coisa mais realista aqui para o estado de Alagoas. E foi muito interessante, porque a gente participou de tudo, do começo ao fim, e Alagoas é o único estado no Brasil que tem a Casa da Mulher Alagoana, que ela é do TJ, é o TJ que mantém a casa. Não é o Estado, é o TJ. Né? Então, assim, a responsabilidade da Casa da Mulher Alagoana. Isso a mulher sabe que chegando lá tem um acolhimento. E pensando nisso, a gente fez essa indicação lá para o prefeito do Pilar, o prefeito Renato, para que fizesse a Casa da Mulher Pilarense. Mas aí ela já tem outro formato, porque a Casa da Mulher Pilarense, ela acolhe a mulher primeiro no que diz respeito à saúde. A mulher não fica andando de um canto para o outro para ter um diagnóstico de câncer, seja de mama, seja de colo de útero. E ela é atendida 100% por mulher dentro da Casa da Mulher Pilarense. Mas também tem um braço da Casa da Mulher, que é justamente o espaço de acolhimento às mulheres vítimas de violência, onde lá elas encontram psicóloga, assistente social, advogado. Porque muitas vezes ela não quer ir no CISP, ela não quer ir na delegacia, ela fica acanhada e lá ela sabe que vai ter muito acolhimento também nessa Casa da Mulher Pilarense. E é muito importante, né, João, essa rede de apoio, deputada, porque nós sabemos que muitas vezes a mulher volta para aquela condição de ser vítima de violência por falta de condições. Às vezes a dependência financeira, inclusive, né, do agressor, a faz voltar para aquela situação de violência. Então é importante que haja uma rede de apoio, inclusive na inserção dessas mulheres, né, quando necessário, no mercado de trabalho, né, para que elas deixem de depender financeiramente desses agressores. A senhora falou dos motivos que a senhora acredita serem relevantes para que a gente tenha diminuído em Alagoas. E quais os motivos, na sua opinião, para ter havido um aumento no Brasil? O que eu disse justamente, que eu acho que agora as mulheres hoje falam mais claramente que estão sendo vítimas de violência, denunciam mais. Né? Aqui em Alagoas diminuiu, mas no Brasil aumentou. Sempre existiu. A senhora acha qual foi o motivo para ter
esse contraponto, né? Alagoas diminui, em contrapartida o Brasil aumenta. O que fez o Brasil aumentar? Eu acho que talvez tenha faltado essas políticas públicas, né, para que tenham realmente feito essa diminuição, como foi feito aqui no estado de Alagoas. Mas eu fiz, inclusive, falando em relação a essas dificuldades que as mulheres têm em denunciar e muitas vezes até desistirem de denunciar, muitas vezes porque precisam financeiramente e economicamente do marido. Nós fizemos indicações para que fosse feito aqui no estado de Alagoas, cursos de capacitação para que as mulheres tivessem direito a ter uma profissão e assim, economicamente, ficar independente e tomar a decisão e não chegar ao feminicídio. A senhora acha que a postura do chefe do Executivo Nacional de ser sempre muito duro com as mulheres, sempre muito incisivo na fala com elas, tem sido muito questionado por conta disso? Eu acho que isso também pode ser um incentivo? A influência, geralmente, do chefe do Executivo é muito importante, né? Principalmente na presidência da República. É importante porque a gente sabe da influência que tem. Então, a postura repercute, com certeza. Deputada Fátima, voltando um pouquinho para a questão política partidária, você teve 41 mil votos, mais de 41 mil votos no último pleito, e a senhora é mãe do prefeito do Pilar, o Renato Filho. Qual o peso do Renato Filho nessa votação? Ele foi um cabo eleitoral importante nesse processo. Como é que se dá isso? Com certeza, né? Eu tenho o filho tem que ser o cabo eleitoral. O maior cabo eleitoral, né? Mais importante. Eu tenho um filho e uma nora, né? Então, assim, eu tenho uma filha e uma nora, eu tenho ali do triângulo, ali, a filha, a nora e um grande amigo, né? A nossa eleição, ela partiu, o pontapé inicial, né, maior, foram justamente aqui, na Pilar, Atalaia e São Miguel dos Campos, onde a gente também tem o apoio do prefeito George. George, né? Cecília. Então, George, Cecília e Atalaia, que é minha nora, e tem feito um trabalho excelente em Atalaia, né, mostrando que as mulheres, quando chegam mesmo para resolver o problema. E o Renato, que é indiscutível, não é porque é meu filho, mas que tem feito uma administração, mas ele respira Pilar, ele respira política, né? E ele é uma pessoa inovadora que tem trazido tanta coisa diferente para o município do Pilar. Como, por exemplo, a primeira escola bilíngue, né? Então, é muita coisa. E o maior Cristo do mundo. Então, a maior lagoa de Alagoas recebendo o maior Cristo do mundo. Então, Renato, e ele cuida, o mais importante, é por isso que ele deu a resposta que deu, de eu ter sido a deputada estadual mais votada no município do Pilar. Ele cuida antes de qualquer coisa, ele constrói escolas, reforma todos os postos de saúde, mas antes disso ele faz uma coisa que é o mais importante, ele cuida das pessoas. Então ele tem tirado as pessoas que vivem ali abaixo da linha de pobreza, tem tirado as pessoas da extrema pobreza, e isso é o que mais deixa a gente confortável e feliz. Quando o Hospital do Pilar fica pronto, deputada? Próximo ano, se Deus quiser, meados do próximo ano, nós teremos um grande hospital, e com certeza de excelência aqui no estado de Alagoas. Até porque a gente tem quem tem um pai que tem 45 anos de formado em medicina, que se dedica há 45 anos a ajudar e a salvar vidas. Que a única arma que a gente viu durante todo esse tempo na casa da gente foi a arma do bisturi para salvar vidas. Então, quem tem também junto uma pessoa dessa, esse hospital vai com certeza fazer a diferença ali no Vale do Paraíba, em toda aquela região. O hospital está ficando lindo. Falando dessa pauta ainda do Pilar, do prefeito do Pilar, né, Renato Filho, havia pretensão dele, até pelo resultado do trabalho, à frente da gestão lá do Pilar, de ser candidato ao governo de Alagoas, né? Por que essa construção não foi à frente na sua avaliação, como mãe e como deputada? Eu acho que não era o tempo dele, era o tempo do Paulo mesmo. Essa construção é uma construção política, não depende só da vontade, e acho que Renato está preparado para assumir qualquer cargo, hoje, pelo desempenho que ele vem tendo no município do Pilar, nos números que ele vem apresentando em todos os índices do município do Pilar, seja na área da saúde, na área da educação, mas não era o momento dele, não era o tempo dele. Mas ele é muito jovem, ainda tem 2 anos de mandato pela frente, muita coisa bacana está para acontecer, né? Pilar, que é o polo que tem a maior riqueza que a gente podia ter, que é o gás natural, que é o petróleo. Então, a gente tem muito município trabalho, que tem uma boa condição financeira, né, deputada? E que pode ter ainda mais
mas principalmente desenvolvendo não só o município do Pilar, mas sendo realmente a diferença no estado de Alagoas. Então, mas não chegou o momento dele, mas é muito jovem, ainda tem muita coisa pela frente. Deputada, indo para a pauta educação, a senhora tem um projeto de instituir a escola bilíngue aqui no estado de Alagoas. Será que não existem outras prioridades para a nossa educação, como a merenda escolar de qualidade, a estrutura física das escolas? Será que não teria outras prioridades além dessa questão da escola bilíngue? Com certeza que existe. Inclusive tem já lei nossa, várias leis no âmbito da educação, né, principalmente em relação à merenda escolar, para que os alunos da rede pública estadual de ensino aqui no estado de Alagoas tenham a primeira refeição, que é o de jejum. Então, isso já é lei, né, em que as crianças, os adolescentes da rede pública estadual tenham essa obrigação, porque a gente sabe que saco vazio não se põe de pé, e que é o aprendizado com o estômago cheio, com a barriga cheia, e a evasão escolar também, que diminui por conta da merenda escolar. A gente tem aqui também... As creches também, né, deputada? É algo muito importante. Né? Esse projeto CRIA, por exemplo, a gente tem que tirar o chapéu, esse programa CRIA do governo do estado, né, porque além das creches, vem essa ajuda de custo para as famílias. Eu acho que isso faz a diferença, a gente tem que cuidar das crianças desde o seu nascimento, é muito importante isso. Né? Então, tem muita coisa. O Estado já fez um avanço muito grande em relação à creche, a construção de creches, né? Mas tem muita coisa sim para fazer, muita coisa. Mas hoje, com a globalização, é importante também a bilíngue. Mas a gente tem, inclusive, um projeto de lei, uma lei que já foi aprovada, estou esperando só que o governador Paulo Dante sancione, que é a lei do primeiro emprego, onde já está lá no Palácio, onde essa lei contempla aos alunos da rede pública estadual de ensino que 30% das indústrias do estado de Alagoas, das empresas do estado de Alagoas, que tiverem algum benefício do Prodezim, que elas destinem 30% de sua vaga para os alunos da rede pública estadual de ensino. Por que isso? Porque isso evita a evasão escolar também, porque muitos desses meninos, adolescentes, eles deixam de estudar porque precisam fazer um bico para ajudar. Vocês têm que optar, né? Entre comer, entre se alimentar ou estudar. Em casa, às vezes, botar comida para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, né? E isso vai... E o primeiro emprego, que também gera a primeira experiência, que a gente sabe da dificuldade de conseguir um emprego porque a pessoa não tem experiência. Então, isso é muito importante também. E a gente fez... claro que quando a gente fala em energia solar, a gente, quando pensa nisso, em todas as escolas hoje no estado de Alagoas, é lei já, tá? Foi sancionado, foi vetada, mas a gente derrubou o veto e hoje é lei no estado de Alagoas, onde todas as escolas e os hospitais que forem construídos ou reformados no estado de Alagoas, eles têm a obrigatoriedade de ter energia fotovoltaica, de ter placas fotovoltaicas, energia solar. Então, isso é muito importante, tanto para o meio ambiente, sustentabilidade, para a economia também. Então, a gente tem muita coisa legal em relação à educação, a gente tem trabalhado muito, até porque a gente acha que tudo começa pela educação. E eu me espelho muito no município do Pilar, como é um município que eu fico mais próximo e tem me dado muitos exemplos, né? Pilar, em plena pandemia, onde o Brasil todo teve evasão escolar, Pilar conseguiu já, pelo 2º ano consecutivo, bater recorde em número de alunos matriculados. E todos os alunos têm Chromebook. E 3.000 pontos de internet gratuita para os alunos da rede pública municipal de ensino. Deputada, ainda sobre essa questão da educação, existe um projeto da senhora que trata da aquisição de produtos de agricultura familiar para a questão da merenda escolar. Esse projeto, como é que ele é efetivado na prática? Primeiro, mais uma vez, eu citar o município do Pilar, mas é porque, como eu sou parceira do prefeito, né, eu acompanho a administração. O que é que acontece hoje lá? As crianças hoje comem, se alimentam com produtos sem agrotóxico nas escolas. Começam desde cedo a se alimentar com hortaliças, com legumes, com verduras, vindos do próprio município da agricultura familiar, num programa que deu super certo, que é Plantando o Futuro. Então, que é que o município compra o produto da agricultura familiar, né? As crianças são alimentadas com produtos sem agrotóxico, e ele fortalece com isso também a agricultura familiar. Então, isso é muito importante. Muito importante. Se deu certo no município, pode dar certo no estado de Alagoas também.
Ele já vai ser efetivado em Alagoas? Existe essa expectativa? Espero que sim. A gente, nesse primeiro mandato, como eu disse, a gente viu as lacunas que a gente achou que estava existindo aqui no estado de Alagoas, de leis, mas a gente não adianta só pensar em estar fazendo lei, né? O importante agora é que essas leis que são tão importantes, que podem mudar e impactar a vida da pessoa, tem que ser agora cumpridas. A gente sabe que no Brasil existe essa coisa, essa anomalia, né? Tem lei que pega e lei que não pega, né? É preciso que as leis tenham efetividade e transformem a vida das pessoas, né? Então agora chegou o momento também, né, às vezes as pessoas me perguntam por que é que eu entro com tanta coisa diferente, né? Eu vou para a agricultura familiar, como eu vou para a barragem subterrânea, construção, que hoje é um programa também de governo, que é a construção de barragem subterrânea no agreste semiárido alagoano, como é que eu entro na saúde, né? Mas é porque o gabinete da deputada Fátima Canuto é um gabinete aberto, onde a gente recebe as demandas e a gente reconhece a necessidade e a gente faz. Então, a gente, quando entrou com essa, a gente tem 40 e tantas leis, né, das quais 23 já aprovadas, sancionadas, mais umas 20 e tantas tramitando na Assembleia ainda. Aí vem o lábio leporino. Que é que elas possam transformar as vidas da pessoa. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho, deputada. A gente volta já. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha a segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa entrevistada de hoje é a deputada estadual reeleita Fátima Canuto. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui na Ponte, deputada, que tem por objetivo criar essas pontes, né, de comunicação, de autoridades, de pessoas públicas com a população, que é muito importante. Eu é que tenho que agradecer essa oportunidade de estar no programa de vocês, junto com o João Mozinho, junto com você, Cícero, conversando, porque é importante que a população saiba também o que é que o deputado faz, né? Como é que o deputado, por exemplo, o que é que a deputada Fátima Canuto fez durante esses 4 anos, né? Além de ter rodado o estado de Alagoas todo, né? E escutado as pessoas. É uma oportunidade muito importante e a população precisa, né, ter esse contato com a pessoa pública. Ela precisa prestar contas também para a sociedade, né, do que fez. A senhora estava falando de um programa também, de uma lei que a senhora acha importante. Eu queria que a senhora concluísse quando a gente chamou o intervalo. De lábio leporino, de fissura palatina. Aqui no estado de Alagoas tem uma fila enorme, tem uma demanda reprimida de crianças que precisam fazer a cirurgia de lábio palatino. O palatino, porque não é só aquele lábio aberto aqui. Muitas vezes a criança não tem o céu da boca, né? E a criança, quando nasce, já nasce com isso. Então, ela muitas vezes chega na idade adulta sem ter tido a oportunidade de fazer a cirurgia. E eu, quando era presidente, quando estava como presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, há muitos anos atrás, eu acho que 18, 15 anos atrás, veio para aqui para Maceió uma Operação Sorriso, que é canadense, vocês devem ter ouvido falar na época, em que vinha para aqui para Alagoas, fazia um rastreamento de quem tinha lábio leporino e a gente acolhia, a Rede Feminina acolhia muitas vezes até na casa de apoio, a gente separava porque não tinha onde acolher, a gente separava porque tinha que ter, primeiro fazer a avaliação para depois fazer a cirurgia e o pós-operatório. E essas crianças geralmente não tinham onde ficar, porque são do interior, a maioria do interior.
Então, a gente acolhia essas crianças, a gente conseguia doação para essas crianças que tivessem o que alimentar, se alimentar depois da cirurgia, porque tem que comer, são alimentos diferenciados. Todo um procedimento pós-cirúrgico. Todo um procedimento. E hoje a gente tem no estado de Alagoas uma demanda reprimida, notificada, porque com certeza é subnotificada, deve ter muitos que não estão ainda nessa relação, de mais de 200 crianças e adolescentes que precisam fazer essa cirurgia. E a gente, sentindo essa necessidade, a gente ainda no governo do Renan Filho, a gente solicitou ao governador para que ele fizesse um programa e começasse a operar essas crianças. Hoje é operada 1 ou 2 crianças no mês, 3 crianças no mês, que a gente ainda conseguiu isso, mas é muito pouco. Então, era preciso que isso realmente se tornasse um programa de governo. E a gente entrou com esse projeto de lei na Assembleia, que hoje já foi aprovado, eu está aguardando sanção, eu acho que esse projeto está aguardando, obrigatório, justamente, está aguardando sanção do governador. Obrigatoriedade da cirurgia reparadora de fissura lábio-palatina na rede pública de Estado da Saúde, aqui em Alagoas. Então, para que todas as crianças, os bebês que nasçam com esse problema... E o reflexo que tem na vida dessas crianças pro resto da vida, então, né? Muito importante. É preciso que sejam notificadas hoje. Estou esperando só ser sancionada para dizer que hoje tem que ser, né? Então, para que as crianças sejam notificadas que nasceram com esse problema e já entrem na fila de cirurgia. É um programa muito legal que eu tenho certeza que o governador Paulo Dantas vai sancionar. Falar em governador Paulo Dantas, deputada, qual a sua expectativa para os próximos 4 anos de governo dele? Bom, primeiro, o governador Paulo Dantas ele tem demonstrado que quer melhorar ainda mais o que estava dando certo no estado de Alagoas. Então, ele vai contar com o meu apoio para isso sim, para tudo que for para melhorar e impactar a vida dos alagoanos. E ele já tem demonstrado isso. Então, eu acredito e tenho essa expectativa de que ele dê continuidade o que deu certo na gestão do Renan Filho, que foi um excelente governador, e que ele também melhore as áreas que ainda estão precisando melhorar, principalmente em relação à área da saúde. A questão do orçamento, deputada, vai ser um entrave para esse avanço no ano de 2023, na sua avaliação? Eu acho que vai ser, mas a gente tem que sempre ter a esperança e junto com o Paulo Dantas com o apoio, né, que vai ter hoje de mais um senador, né, e vai ter o apoio também do presidente da República, né, que são aliados, que a gente tenha realmente soluções e dê continuidade ao que está dando certo, mas melhore ainda mais o que está precisando melhorar no estado de Alagoas. Deputada, nos bastidores da política, já estamos no mês de dezembro, muito se fala da eleição da casa, quem vai comandar a Assembleia no próximo ano. O deputado Marcelo Vitor não pode pela 3ª vez, segundo decisão judicial. Na sua avaliação hoje, quem seria o favorito para presidir a casa no próximo ano? Bom, na casa todos os nomes né, estão abertos a... A senhora seria um nome? Não, eu não tenho essa pretensão, eu quero continuar no meu mandato, fazendo o que eu faço por Alagoas, trabalhando cada vez mais, mas não sou esse nome para disputar não. Mas estou aguardando, porque só essa semana que a gente teve essa notícia, né, de que o presidente Marcelo, mas o presidente é um grande líder na Assembleia, com certeza ele vai conduzir isso com maestria, como conduziu o mandato dele durante os 4 anos. Muito comenta-se no nome do Bruno Toledo, deputado estadual. Seria um bom nome para presidir a Excelente casa? nome. O Bruno é um excelente articulador político, é uma pessoa que tem acompanhado o presidente Marcelo Vitor durante esses 2 anos aí de mandato dele, e seria um bom nome, mas vamos aguardar. A gente vai ter ainda, a gente encerra... provavelmente na sexta-feira a gente entra em recesso, no mesmo dia que a gente vai ser diplomado, né, para o próximo mandato, e eu estou aguardando e vamos ver o que é que... depois a gente vê o que é que vai dar, mas as coisas ainda estão, né, muito calmas assim na Assembleia. Mas a senhora acredita que isso será um nome de consenso? Com certeza, com certeza. O presidente Marcelo, ele é conciliador, é um cara agregador, né, e um cara que exerce uma liderança muito grande na Assembleia, e eu não tenho a menor dúvida que vai ser um nome de consenso. Como foi a sua relação com o deputado Marcelo nesses últimos 4 anos, deputada? Eu tenho que até fazer um elogio a ele, agradecer.
quando eu entrei na Assembleia, eu tinha lido um artigozinho, numa dessas revistas, falando sobre quando você muda de escola, quando você muda de emprego, é como se você tivesse mudado de escola quando você é criança, adolescente, jovem, né? As dificuldades que essa mudança a traz. coisa que você não conhece, né? Em tudo, que você não sabe nem onde fica o que é que você vai fazer. Natural. E eu, como não era política e nunca tinha pensado, acho que entrei na Assembleia uma vez para assistir, inclusive, uma audiência pública sobre câncer. Em relação a isso, eu ia sempre, mas... Veja, eu nunca tinha sido deputada, né? E para mim era uma coisa nova. Primeiro porque eu não tinha ligação com nenhum deputado, eu não conhecia nem o presidente Marcelo Vitor, né? Então eu era uma pessoa meio diferente, porque eu não era do meio político, né? Mas eu fui muito bem recebida pelo presidente Marcelo Vitor, né? E diga-se de passagem, eu era oposição até, porque eu era do grupo do Renan, né? E o meu candidato era outro, e eu acho que eu fui a última pessoa que soube que o meu candidato não era mais candidato a presidente, né? Era o deputado Olavo Calheiros? Era o Olavo Calheiros. Então, assim, eu fiquei até o final. Meu candidato é o Olavo Calheiros, porque eu também sou assim. Eu dei minha palavra, eu tinha um compromisso e fiquei até o final. Mas ele já nem era candidato e né? Meu candidato é o Olavo, né? Mas, a partir do momento que depois eu soube que o Olavo não seria candidato, né? Eu dei o meu apoio ao presidente Marcelo Vitor, mas ele me acolheu como se eu tivesse sido a primeira pessoa que chegou perto dele, né? Então, assim, me acolheu na Assembleia, me deu todo o apoio na Assembleia para que eu exercesse o meu mandato da forma que exerci. Tanto é que consegui aprovar em tão pouco tempo tanta coisa bacana e tanta coisa que vai impactar, se for realmente posto em prática, as leis que a gente conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa. Nós falamos, deputada, sobre a expectativa, né, que a senhora tem em relação aos 4 anos do governo Paulo Dantas, e aí eu pergunto, em relação ao governo Renan Filho, que nota daria de 0 a 10? Bom, em relação à parte econômica, fiscal... O governo como um todo. Eu daria 10. Eu, em relação à saúde, eu sou muito exigente. Então, acho que precisaria ter melhorado a área da saúde. Mas fez esforço, foi muito importante. Na saúde daria que nota, então? Aí você está me colocando numa situação difícil. Eu sou exigente, como eu disse. Mas eu vou fazer um elogio aqui. E eu digo sempre que não foi coisa de Deus, não foi coisa ele não tem a bola de cristal. Então, assim, por uma iluminação divina, ele teve a ideia de construir os hospitais. Isso aí é muito bom, porque a gente estava no momento de pandemia. Passaram a funcionar justamente no momento de pandemia, que foi essencial, foi crucial. Fantástico, fantástico. Agora é botar para moer, né? Então é importante que esses hospitais agora, que essa rede hospitalar que foi criada, funcione realmente para que dê atenção especial a todos os alagoanos e alagoanas. Tem se ouvido críticas em relação à saúde, deputada? Que avaliação, é uma pessoa muito ligada à saúde, como falou, né? Toda essa questão do câncer, tem o esposo médico. Que avaliação a senhora faz da saúde pública do estado de Alagoas nesse momento? A gente teve essa mudança, né, essa transição do governo Renan para o governo Paulo Dantas, num momento também político, né, que complica também isso, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que o governador Paulo Dantas, ele ouve muito. Então, ele ouvindo, com certeza, ele vai trilhar o caminho certo da saúde. O momento é bom ou não? Eu acho que precisa melhorar muito ainda. Precisa melhorar muito. E conta com o meu apoio para isso. Não sugestão, mas de acompanhamento, conta com o meu apoio. Eu acho que não adianta só a gente criticar. É importante que a gente que tem experiência, que tem vivência em relação a isso, que a gente possa dar contribuição para que Alagoas encontre o caminho certo na área da saúde. Deputada, é evidente que a saúde pública é uma chaga do estado de Alagoas. E outra chaga do estado de Alagoas, podemos dizer também, a questão da desigualdade social. Existe algum projeto, existe alguma iniciativa para tentar diminuir essas disparidades entre as populações aqui do estado de Alagoas? Primeiro, saúde. Saúde é difícil em todo canto, né? Saúde é caro. Fazer saúde não é uma coisa barata.
mas eu sou da teoria de que a gente tem que atacar lá, na atenção básica. Enquanto a gente não tiver essa visão de trabalhar na atenção básica para que não precise o paciente chegar já com doença avançada no final, que é muito mais caro do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de qualidade de vida para o paciente. Então, o meu sonho é que a balança mude. Hoje a gente tem diagnóstico, principalmente do SUS, é o diagnóstico já lá em cima, em fase avançada da doença. Meu grande sonho é que a gente consiga modificar essa balança e que a gente passe a ter diagnóstico precoce, mas que a gente trabalhe primeiro com atenção básica para reduzir, principalmente que as pessoas de baixa renda precisem de tratamento que é muito mais caro e eles não têm acesso. Certo? Deputada, permita-me, a senhora fala da atenção básica e é algo importante quando se fala de saúde. A gente sabe, né, a gente que não é da área especificamente, mas sabe que acompanha, né, a importância da atenção primária, não é? Na saúde das pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é responsável por resolver 80% dos problemas de uma população, né, de uma localidade. Por que não se investe mais na atenção primária, na atenção básica? Por quê? Já que a gente sabe que ali está a porta de entrada para a solução dos problemas, né? Para que não precise ir, né, para a alta e a média e alta complexidade, ou seja, a gente resolver muitos problemas que seriam resolvidos ali, termina desembocando, né, depois para o internamento hospitalar, ou seja, fica muito mais caro, inclusive. Por que se investe pouco? Boa pergunta, Cecília. Inclusive, eu, como deputada, fiz várias indicações para o governo do Estado para que ele fizesse reforma nos PSFs, porque os municípios, muitas vezes, a maioria das vezes o município não tem como, praticamente porque ele banca praticamente o PSF hoje, a Unidade Básica de Saúde, o município tem que bancar, porque o que vem do governo federal é muito pouco. Não é? Mas que investisse, como está investindo na construção de hospitais, que investisse nas reformas e construção de novos postos de saúde, que investisse na capacitação nos profissionais também das unidades básicas de saúde, nos médicos, nas enfermeiras. Isso aí é fundamental. Se a gente fizesse rastreamento, eu sei que tem um custo alto na hora de fazer o rastreamento, mas a gente só consegue reduzir esse número de casos avançados, esse custo da alta complexidade, se a gente investir na atenção básica. Isso é fundamental. Em relação à sua pergunta, outra, de como é que a gente consegue mudar essa oportunidade, essa desigualdade social, é dando oportunidade. Você só consegue mudar se der oportunidade. Oportunidade de fazer cursos de formação, cursos de capacitação, cursos de profissionalizantes, para que as pessoas, à medida que essas empresas vão chegando, que as pessoas daqueles municípios, e aqui de Maceió também, do estado de Alagoas, de forma geral, tenham capacidade, tenham para poder assumir os empregos que as indústrias, tanto chegaram aqui em Alagoas, estão chegando. Então, hoje a gente sente muita dificuldade em que a gente não encontra profissionais porque não tem qualificação. Então, primeiro é dar oportunidade, é investir na educação, é investir no EJAI, que hoje é EJAI porque também é dos idosos, né? E quando você vê, dá oportunidade que essas pessoas não tiveram, né? Eu, mais uma vez, vou citar o município do Pilar, vou só dar um exemplo. Renatinho pegou a prefeitura do Pilar com 5.500, 5.600 alunos matriculados. Hoje, a meta esse ano são de 10 mil alunos matriculados. E dentro desses 10 mil alunos tem muita gente do EJA. Pessoas que não sabiam ler porque não tiveram oportunidade de ler e escrever. E todas as pessoas hoje que têm benefício social no município, elas são obrigadas a saber ler e escrever. Se não sabem, tem que se matricular no EJA. Deputada, uma pauta que está em voga e aqui a gente não pode deixar de discutir é a questão dos atos terroristas que têm ocorrido durante a semana lá em Brasília e algumas manifestações antidemocráticas no 59º Batalhão aqui em Maceió. Como é que a senhora vê esses atos, tanto em Brasília quanto aqui em Maceió? Pois é, lamentável, né? A gente está vivendo em democracia e a gente acha totalmente desnecessário. Acho que a gente tem que saber o momento certo de recuar, né? Perdeu. Eu digo sempre isso e disse aos meus netos essa semana. Eu estava assistindo o jogo, eu estava com meus 3 netos assistindo, a pequenininha que não entende de nada, mas os 2 já são assim antenados, já sabem o nome de todos os jogadores e tal. E a gente estava assistindo o jogo do Brasil. E eles tiveram a decepção de ver uma derrota do Brasil. E um começou a chorar, e a outra começou a reclamar, né? E eu disse, olha,
A vida é assim, a vida é um jogo. Perde-se né? e ganha. Perde-se e ganha. Você tem que saber, perdeu. Vamos recomeçar, é uma nova... Né? Então, o governador, o presidente foi eleito. Vamos dar a chance dele desses 4 anos. Se ele não fizer, elege outro. Então, na sua avaliação, o atual presidente ainda não assumiu a derrota? Ele ainda não acha que foi derrotado? Eu acho que as pessoas ainda criam expectativa em cima. E é muito comum isso em derrota. A gente tira pelos municípios mesmo, que a gente acompanha mais. Aí o prefeito da pessoa perde a eleição. Aí começam os urros na cidade. Vai derrubar, vai cair. Vai ter um recurso, vai ter uma coisa. É sempre assim, vai. Olha, ele não vai assumir, aí não vai ser diplomado, aí depois ele não vai tomar posse. Né? Isso é uma coisa muito comum em política, a gente que vive no dia a dia disso. É verdade. Né? Então, assim, eles ainda estão com essa expectativa, mas eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu acho que perdeu e começar tudo de novo e se preparar, porque 4 anos passa rápido. Em relação ao jogo que a senhora falando, né, surgiram até memes, né, que talvez esse pessoal pudesse ir para a porta da FIFA, né? Ficar lá protestando para ver se alterava o resultado e o Brasil não perdia, né? Então... Já que a gente não aceita, né, o resultado do jogo. E eu achei interessante porque depois a minha filha ligou para mim e disse: mãe, como é que está a Sofia? Eu disse: Sofia está ótima, mas ela não está dizendo que ela é muito emotiva. Hein? Aí ela não está. Eu disse: não, está ótima. Perdeu. Aí ela estava de lá. Disse: perdeu. Agora a gente vai para a Barra de São Miguel, lá tomar um banho de mar e tal, porque passou, é verdade. Né? A vida então, é assim, a vida é assim. construída, né, de vitórias e de derrotas. Portanto, a gente ter sempre ponderação. Eu levo a minha vida Qualquer sempre momento. assim. Então, eu sou muito resiliente e eu digo sempre que eu perdi meu pai com 11 anos de idade. Né? E eu, às vezes, perguntava assim: como é que você me deixou com 11 anos de idade? Né? Mas eu sobrevivi, né? E acho que a vida tem que ser assim mesmo. Confesso, a gente tem que deputada, superando as que eu só tenho dificuldades para quando o Flamengo perde. Bom. Deputada, e voltando para a questão da pauta política, qual o seu grande projeto para os próximos 4 anos como deputada estadual em Alagoas? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de ver e que eu vou trabalhar para isso é para que tudo isso que a gente propôs e que a gente conseguiu aprovar, que sejam, porque eu acho de fundamental. A gente hoje não falou sobre 3, 4 leis, mas a gente tem aí, né, 40, sejam efetivamente colocadas em prática. Sejam cumpridas. Então, isso vai ser um trabalho que a gente vai fazer, porque eu acho que isso já impacta a vida das pessoas. Mas eu acho que a grande preocupação da gente é realmente diminuir as desigualdades sociais no nosso estado, que ainda são muito grandes. A gente não pode admitir que tem ainda gente passando fome, passando necessidade. Deputada, chegou ao final do nosso tempo, rapidinho, a gente sempre pergunta aqui quando entrevista, né, alguém pela primeira vez, quando não está trabalhando, nas horas vagas, o que costuma fazer a deputada Fátima Canuto? Eu dificilmente não estou trabalhando, né? Dificilmente. Eu sempre estou trabalhando de uma forma ou de outra, mas eu gosto de tanta coisa, tenho tido poucas oportunidades, porque quando você entra, você tem um mandato político, você perde totalmente a sua vontade própria, porque você vive em função de melhorar a vida das pessoas. Meu telefone, por exemplo, é aberto e é ligado 24 horas. Mas uma coisa, o que costuma fazer? No domingo não vai ter nenhuma atividade política. Prefere fazer o quê? Eu gosto de assistir um bom filme, gosto de assistir Hoje essas séries, né? Uma boa série. Gosto de tomar banho de mar, gosto de tomar vinho, gosto de um monte de coisa. Bom gosto. Deputada, quero aqui mais uma vez agradecer a sua participação no programa Ponte. Eu é que agradeço essa oportunidade que vocês dois estão dando e o programa estão dando a mim de fazer aqui um levantamento do nosso mandato. Não deu tempo, tinha que ser alguns programas para poder a gente falar sobre todas as leis e tudo que a gente indicou na Assembleia Legislativa durante esses 4 anos. Gostaria de agradecer o povo alagoano por ter me dado mais uma vez a oportunidade de trabalhar ainda mais por Alagoas. Né? E desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo de muita esperança, de muita paz e que Alagoas continue avançando e melhorando a vida das pessoas. Ok, Romuzinho, mais uma vez. Obrigado, Cícero. Obrigado, deputada. Até a próxima semana. Obrigado a você, até a próxima semana.